Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre as relações de trabalho no campo, ok? Como é que são as relações de trabalho na zona rural? É isso que nós vamos comentar então a partir desse momento. Olha só, objetivos então, o objetivo é analisar a função social da terra e as relações de trabalho no campo, tá bom? E para a gente refletir aqui, você conhece as relações de trabalho no campo? Sabe como é que são, quais são os tipos diferentes de relações de trabalho na zona rural? É isso que nós vamos então ver nesse momento. Então, olha só, primeiro que nós precisamos saber que no Brasil, cerca de 17,8 milhões de pessoas dependem do trabalho rural, Eles vivem na zona rural e trabalham dependendo então das relações de trabalho no campo, tá bom? Número que corresponde então a 21,1% da população economicamente ativa do Brasil. Então, das pessoas que trabalham, é o que corresponde aí a essa porcentagem, tá bom? Então tem, por exemplo, pessoas que trabalham na criação de animais ou então trabalhando realmente com a produção de alimentos, tá bom? No caso, alimentos, plantas, as plantas. Muito bem, a primeira classificação aqui do trabalho, de relação de trabalho rural, é essa daqui, ó, a mão de obra familiar. Como que é então a relação da mão de obra familiar? Então, pelo próprio nome já diz, a família está envolvida na produção. Tá? A família é a detentora da propriedade, ok? É a que produz todo, participa de todo o processo ali, então, de produção, desde a plantação, na verdade até antes, preparo do solo para isso, da plantação, passando então pela manutenção da lavoura, passando então ali os defensivos agrícolas, até a colheita e finalizando com o comércio então desses produtos desses produtos agrícolas, como por exemplo a produção do milho, a produção do arroz, a produção de mandioca, produção aí de outros tipos de alimentos como hortaliças, e assim por diante. Então, essa é a primeira relação de trabalho que nós vamos estudar então, a relação então da mão de obra familiar. Então, toda a família está envolvida, Os pais estão envolvidos, os filhos, Então, é um processo então de uso da mão de obra familiar para a produção agrícola, como ilustra essa fotografia aqui, ilustrativo. Então, olha só, a segunda relação são os parceiros. Então, é o seguinte, um não tem as terras, o outro tem terras. Então, eles fazem uma parceria em que um fornece então a terra, o outro fornece a mão de obra, então os maquinários, como um trator, por exemplo, uma colheitadeira, e fazem um contrato ali. Pode ser um contrato formal ou não. Então, nessa relação, olha só, são parcerias fixadas entre o dono da propriedade e o trabalhador rural. Dessa forma, um disponibiliza então o espaço agrário e o outro a força de trabalho, Ao fim do processo, toda a produção então é dividida e tem pelo menos duas formas de dividir então, ou por meio realmente de o valor, do que foi produzido, uma porcentagem daquele valor, ou então em produto agrícola mesmo, dividido ali, por exemplo, a soja, Se produzem sacas de soja. No final então da safra, a pessoa então pode ter ali a sua, conforme foi a parceria, ser dividida então quem vai ficar com cada parte, tá bom? Então, o caso, por exemplo, de um que tem um trator e o outro tem a mão de obra, o outro tem a posse da terra e assim por diante. Vamos lá para a nossa segunda forma de classificação do trabalho rural, então da relação de trabalho rural. São os arrendatários. Seguinte, então olha só, os arrendatários, aqui conforme mostra a imagem, um é o dono das terras e o outro paga um aluguel por aquelas terras. Como que é esse aluguel? Como é que seria isso, Então a pessoa assume as terras para a produção, por exemplo, olha aqui. Então temos aqui um que é contratado então para produção, por exemplo, aqui pode ser que seja aqui trigo, ok? Então no final da safra é dividido então conforme foi acordado, Quantos por cento da produção vai ser pago na forma de um aluguel, daquela área rural. Então aqui, ó, alugam ou arrendam, daí o nome arrendatários, a terra de terceiros. O pagamento então do aluguel é realizado em moeda corrente ou então
por meio de parte da produção agrícola, tá bom? Então, por exemplo, no norte do estado do Paraná tem muitos arrendatários, né, que arrendam terras, usam seus próprios maquinários e depois, no final da colheita, paga então o dono da propriedade, uma parte ali então que foi acordada anteriormente, tá bom? Muito bem. E aqui temos outra relação de trabalho, ó, assalariados permanentes. O próprio nome já diz, né? Eles são contratados, né? Tem carteira de trabalho assinada, tem ali então o respeito à legislação trabalhista, né? Rural e assim por diante. Então é um contrato que é feito e a pessoa segue sendo registrada, né? Em carteira assinada aí, de acordo com as leis trabalhistas do nosso país, tá bom? É o caso, por exemplo, vamos imaginar aí de uma pessoa que é contratada para ser um maquinista de uma colheitadeira, contratado para ser então um maquinista de um trator. Então é uma relação que eu estou dizendo para vocês aí que ele é permanente, ele pertence à empresa que é uma fazenda, e essa fazenda contrata os seus operadores de maquinários de forma permanente, tá bom? É um exemplo aí. Mas temos também os temporários. Por exemplo, na produção de cana-de-açúcar, temos os cortadores de cana, né? No norte do Paraná ainda tem em grande quantidade ainda, apesar de já estar sendo substituído por máquinas que colhem cana, né? No nordeste do Brasil ainda tem muito isso também. Então essas pessoas são contratadas temporariamente, ou seja, por safra. Então durante a safra elas têm emprego. Quando a safra acaba, elas ficam em casa ou então exercer outro tipo de atividade que não é aquela que ela tem como principal, tá bom? Então é um período determinado, então trabalhou por dia, né? Recebe por dia. O próprio professor que está falando para vocês já trabalhou assim, né? Mas no caso, na colheita de algodão, né? Colhia então uma quantidade de algodão, colocava em sacos, pesava no final do dia, né? A quantidade ali que deu e já recebia no mesmo dia, né? Ali o resultado da produção. Pode ser também por empreitadas, né? A pessoa então pode ficar ali algum período de meses, né? Trabalhando, por exemplo, na colheita de maçã em Santa Catarina, né? E assim por diante. Períodos então, de colheitas, conforme já foi falado ali, e assim por diante. Isso ainda é comum no corte de cana, no caso aí dos boias frias, né? A palavra boia fria significa comida fria, né? Então as pessoas levam vão trabalhar na zona rural e levam suas marmitas. Quando chega ao meio-dia, né, essa marmita já está fria, daí o nome, boia fria, comida fria. Eles têm que comer do jeito que está aí, já que no meio lá da zona rural não tem um micro-ondas para esquentar comida, né, e assim por diante. Trabalham por alguns meses do ano, tá bom? Muito bem, aí tem uma manchete aqui, ó. Trabalhadores rurais da Bahia migram para a colheita de café em Minas Gerais. Então as pessoas saem do sul da Bahia, por exemplo, atravessam ali então a divisa de estados, né? Vão até a região do sul de Minas Gerais, que é onde eles importam, onde eles produzem, né, café, na região de Serra e assim por diante. E essa produção agrícola então vem com mão de obra temporária, tá bom? De pessoas que saem lá da sua zona, por exemplo, da região do interior da Bahia e vão trabalhar na região de Minas Gerais, tá bom? Então, todos os anos, milhões de pessoas viajam também pelo Brasil em busca de trabalho temporário na agricultura. Gente que passa meses longe de casa em busca de renda para sustentar suas famílias, tá bom? Muito bem. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Olha só. Explique com suas palavras a diferença entre o trabalho rural temporário e o permanente. Então, qual é a diferença entre o trabalho rural temporário, que a gente acabou de falar, e o permanente que a gente falou anteriormente ainda, né? Usando um exemplo para cada um. Você pode usar aí o seu próprio exemplo, tá bom? Faça então a sua atividade e retornaremos a seguir então com uma resposta sugestiva.
E aí, meus queridos, conseguiram colocar então a sua resposta aí quanto à diferença entre o trabalho temporário, né, na zona rural e o trabalho permanente? Vamos ver aqui então a nossa sugestão de resposta, olha só. Então, olha só, nós esperamos então que você tenha colocado aí que o temporário é aquele que é exercido durante um período de tempo determinado, né? Durante o período de uma colheita, ou seja, de uma safra, pode ser de maçãs, colheita de café, colheita de qualquer produto, né, agrícola. Então é um exemplo a cana-de-açúcar aqui, né, que foi colocada, né? Então tem o período da colheita da cana-de-açúcar em que os boias frias, né, vão cortar a cana com facão mesmo, eles juntam em montes isso daí, e no final do dia, então, eles ganham em metros colhidos, né? Metros de ser colhido. Já o trabalho rural permanente é aquele que a pessoa é contratada com carteira assinada ali e tudo mais, né? E ele é permanente naquela área trabalhando. Por exemplo, maquinistas de trator, de colheitadeiras, né? Que são contratados aí para arar o solo, colher, pulverizar a lavoura e assim por diante, ok? Muito bem, aqui uma outra forma aqui, ó, o não remunerado. Então, os trabalhadores não remunerados está classificado no caso aqui ou como trabalho escravo ou como semi-escravo. Olha aqui, ó, ocorre então um trabalho realizado muitas vezes por um grupo familiar. Exemplo, um filho que não recebe um salário por aquilo, né, um primo, uma esposa e assim por diante. Então, sem que haja um pagamento de salários. Isso pode não ser... Isso pode ser bom, né, claro, para a família, já que essa pessoa trabalha, mas para a família inteira, apesar de não receber um salário diretamente. Mas também pode ser uma questão escrava, né, uma questão ruim. Olha aqui, por exemplo, Polícia Federal fiscaliza fazendas em ação de combate ao trabalho escravo no sudoeste do estado do Pará. Então, são pessoas que estão muito longe de casa, não conseguem voltar e ficam reféns ali, então, dos patrões, né, que explora a mão de obra deles, né? Seringueiros, acontece isso aí também, né? E assim por diante. Então é um trabalho já praticamente escravo. Ainda tem no Brasil, hein? E nós devemos aos poucos ir mudando isso daí, denunciando também. E aqui outro exemplo que é o trabalho infantil. O trabalho infantil ainda existe no Brasil. O que é caracterizado como trabalho infantil? É um trabalho que, olha só, é proibido no Brasil para crianças de até 14 anos de idade. O trabalho a criança não vai para a escola, né? Ela fica o período todo trabalhando lá. Exemplo, em carvoarias, trabalha produzindo carvão, carvão vegetal, né? Em fornos, em condições insalubres e assim por diante. Exploração também de cacau, né? Produção também de borracha, né? Do látex e assim por diante. Para crianças de 14 a 15 anos, é permitido no Brasil ser menor aprendiz. Já deve ter ouvido falar disso daí, né? E adolescentes entre 16 e 17 anos, esse trabalho que eu queria dizer, né, que é o trabalho desde que não seja em condições insalubres, né, condições ruins e que esteja longe da escola, por exemplo, né, jornada noturna, que também não pode, e que não comprometa então as atividades escolares, tá bom? Então, isso sim caracteriza o trabalho infantil. Por exemplo, lavar uma louça para sua mãe, não, né? Ou então lavar o carro para o seu pai, aí não tem nada a ver, tem a ver com você aprender a fazer as atividades domésticas também, que é uma coisa diferente, tá bom? Muito bem. Aí vem os poceiros, né? São trabalhadores rurais que ocupam terras devolutas. Então são aquelas terras que são, melhor explicando, né? Vou explicar de modo geral aqui, que são aquelas terras em que pertence à União, ou seja, pertence ao Estado, ao governo. Não tem ninguém morando nelas ainda. Então os poceiros ocupam essas terras e ficam ali por um certo tempo até ou serem expulsos ou então virar então os donos, entre aspas, daquela área. Se bem que são áreas que não tem dono, né? São terras chamadas devolutas, né? Terras do Estado, tá bom? Muito bem, e aqui vem os desafios, né, da mão de obra no campo. Está cada vez mais difícil então contratar pessoas para trabalhar na área rural, por quê? As pessoas foram para a cidade grande e não vai voltar a trabalhar na zona rural, é muito difícil isso acontecer, né? Até porque já passaram-se gerações, né? Desde que houve o êxodo rural a partir da década de 1970 no Brasil, as pessoas foram para a cidade grande, os filhos já não sabem trabalhar na zona rural e não vão voltar tão fácil para a zona rural, né? Então, olha só, muitos dos que lá se encontram almejam migrar para as cidades. Quem está na zona rural fica pensando, um dia eu vou para a cidade, né, melhorar de vida. Que já está na cidade, né, quem já está lá,
dificilmente retoma ao campo, mesmo em um quadro de desemprego. A pessoa pode até ficar desempregada muitas vezes, mas não tem habilidade para ir trabalhar no campo. E aí acaba ficando na zona urbana mesmo. E a mão de obra qualificada também. Imagine um tratorista, né? Ele é uma mão de obra especializada. Então, no geral, ele ganha mais até. Um maquinista, né? Um mecânico de tratores e assim por diante. Que tem que trabalhar, óbvio, na zona rural. Então, nesse caso, então, eles já têm uma mão de obra especializada que é pouca ainda comparada com a necessidade do nosso país, tá bom? Por isso que essa mão de obra ela é tão valorizada aí no setor do agronegócio, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa atividade aqui, ó. Quais são os principais problemas e desafios enfrentados, então, na relação de trabalho no campo, de acordo, então, com o que nós estudamos até aqui? Ponha, então, a sua resposta e voltaremos a seguir.
E aí, meus queridos, conseguiram colocar então a sua resposta quanto a como que é então, né, como são os desafios enfrentados na zona rural, né? Vamos ver aqui então essas relações de trabalho e como são os problemas enfrentados lá então. Olha só. Esperamos então que você tenha colocado então que temos desafios como, por exemplo, no Brasil ainda tem escravidão, né? Na zona rural, as pessoas podem estar trabalhando sem receber por isso, e inclusive trabalhando em condições insalubres, né? Temos trabalho infantil, né, que devemos superar isso aí, né, com o passar dos anos aí, tá bom? Mas também temos, por exemplo, né, falta de mão de obra especializada no campo, que vai gerar então uma valorização de quem sabe mexer, né, como por exemplo maquinários na zona rural, agrônomos também, que são técnicos, né, para mexer na qualidade do solo e melhorar a produção, e assim por diante. Também, né, essa mão de obra especializada aí, como tem menos, né, as pessoas migraram muito para a cidade e agora não voltam mais para o campo tão fácil. É um outro desafio a ser enfrentado então. Então dificilmente essas pessoas que foram para a cidade voltam, né, para o campo novamente, ainda que fiquem desempregados na zona urbana, ok? E é isso que nós vimos aí então, nesse resumo da seguinte forma: nós vimos então as relações de trabalho no campo, como que são elas e quais são os desafios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.